Nesse estudo foi feita uma análise tecidual morfológica e morfométrica de lesões brancas e vermelhas de líquen plano oral e tem como autora principal Bárbara Bruno Moraes e orientadora Gabriela Botelho Martins. O LPO é uma doença inflamatória crônica da mucosa oral que tem prevalência global em 0,89% entre a população em geral e predomina no sexo feminino entre a quarta e quinta décadas de vida. É uma desordem oral potencialmente maligna, mas esse potencial de malignização ainda é controverso. É caracterizada pela presença de um infiltrado inflamatório de linfócitos T em forma de banda e degeneração da camada basal, e podem também ser encontrada camada granulosa, paraceratose, cristas epiteliais em dentes de serra e corpos de Sivati. O diagnóstico é desafiador tanto pela semelhança com outras doenças quanto pela falta de uma classificação padrão ouro. As lesões elas podem ser classificadas entre lesões brancas e vermelhas seguindo critérios clínicos, e as brancas podem ser do subtipo reticular em placa ou papular, enquanto as vermelhas podem ser do subtipo bolhoso erosivo ou atrófico. As lesões vermelhas elas são mais agressivas e têm um potencial maior de malignização. Assim, o objetivo desse estudo é comparar características morfológicas e morfométricas entre as lesões brancas e vermelhas do LPO, com o intuito de auxiliar no diagnóstico diferencial entre elas e torná-lo mais fidedigno. Esse estudo é um estudo retrospectivo transversal e os dados clínicos e cortes histológicos foram retirados do MDB da UFES entre 2009 e 2016, em que essa é uma amostra não probabilística de conveniência com critérios de classificação da OMS de 2021. As lesões elas foram classificadas entre brancas e vermelhas e foram coletados dados como sexo, idade, formas clínicas e sítios acometidos. As análises morfológicas elas foram feitas num microscópio de luz em objetivas de 10 e de 40 em triplicata com intervalo mínimo de uma semana, e as análises foram feitas de ceratose, acantose, degeneração da camada basal, faixa subepitelial, de infiltrado inflamatório e cristas epiteliais em dentes de serra. A análise morfométrica foi feita utilizando o software Motic Images Plus 2.0, e as imagens capturadas resultaram em 5 fotomicrografias de 5 regiões diferentes de cada caso, em que foram medidas a espessura de ceratina, a distância da camada basal à superfície epitelial e a espessura da faixa de infiltrado inflamatório, e foram feitos 3 diferentes pontos de cada uma das fotomicrografias obtidas. Na análise estatística, a morfológica foi feita baseada em frequências absolutas e relativas, a morfométrica foi feita média, desvio padrão, mediana, primeiro e terceiro quartil, e a associação com os tipos de lesão foi feita utilizando o teste exato de Fischer. As variáveis e as hipóteses foram testadas utilizando-se do teste T de estudante, e todas as análises foram realizadas no programa R com nível de significância de 5%. Com relação aos resultados, as características clínicas estão em conformidade com a literatura, em que foi visto o maior número de casos em indivíduos do sexo feminino na faixa etária de 41 a 60 anos, assim como foi visto em outros estudos de 2019, 2020 e 2022. 100% dos casos tinham lesões da mucosa jugal e na região retromolar, e algo semelhante foi visto em Postigo et al. 2020 e Sanches et al. 2022. 100% da amostra apresentou lesões reticulares, isso por conta da classificação de Barnaculashura et al. 2021, que colocou a presença de lesões brancas como um dos critérios clínicos de LPO. No caso das lesões vermelhas, a mais frequente foi o subtipo erosivo, e em Bonhar Álvares et al. 2019, a variante clínica mais comum foi a erosivo atrófico, isso no caso das lesões vermelhas, e Canto et al. 2010 colocou a forma erosiva da doença como a mais significativa, isso por ter lesões sintomáticas. Ceratose foi observada em 100% dos casos, cristas em dentes de serra não foram observadas e a acantose foi observada em 46,7% dos casos. Quando comparados os tipos de lesão brancas e vermelhas, o P não teve um valor estatisticamente significativo. Na faixa de infiltrado inflamatório e degeneração da camada basal, a diferença entre os tipos de lesão branca e vermelha, sendo presente e ausente, também não obtiveram um valor de P significativo estatisticamente. No caso de Postigo et al. 2020, foi observado hiperceratose em 100% da amostra. Lopes-Journet et al. 2009 encontrou acantose em 61% dos casos. Sanches et al. 2022 encontrou em 12,5% da amostra cristas epiteliais em dentes de serra. 40% da amostra desse estudo apresentou faixa de infiltrado inflamatório. Em Sanches et al. 2022 foi encontrado em 52,1% dos casos, um valor semelhante. 60% desse estudo teve degeneração da camada basal, e também no mesmo estudo de 2022, Sanches encontrou 39,6% dos casos com degeneração da camada basal. A degeneração da camada basal e a faixa de infiltrado inflamatório são considerados critérios de diagnóstico de LPO
por diversas instituições. Sanches et al. 2022 não encontrou associação estatisticamente significativa entre as características morfológicas testadas e o tipo de lesão. Com relação aos critérios morfométricos, Postigo et al. 2020 e Sanches et al. 2022 não encontraram associação estatisticamente significativa entre os parâmetros morfométricos e os tipos de lesão, e nesse estudo, apesar das lesões vermelhas elas terem um potencial de malignização maior quando comparado com as lesões brancas, neste estudo também a comparação não teve um valor de P significativo. Assim, os resultados desse estudo não mostraram associações estatisticamente significativas entre os dois tipos de LPO e as características morfológicas e morfométricas avaliadas. E aqui estão as nossas referências.